bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Transmissão de Direitos Humanos, o nosso podcast para pensar em estratégias de luta e nutrir afetos, apresentado por mim, que sou a Raquel. Por mim, que sou a Luísa. E pela Suhaili, que também apresenta o programa, mas não tá aqui hoje. Então, para todo mundo que tá chegando agora e tá ouvindo a gente pela primeira vez, o Transmissão de Direitos Humanos é um projeto de compartilhamento de ideias sobre direitos humanos. É um convite para reflexão sobre a prática ativista e para pensar novas formas de atuação no campo. Nesses tempos difíceis, a gente acha que mais do que nunca, quem trabalha com direitos humanos precisa tirar momentos para pensar sobre o que a gente faz, refletir sobre essa prática e também para a gente pensar em como se apoiar mais. A gente faz esse compartilhamento via nosso correio mensal. É um e-mail que nós enviamos para os assinantes com várias dicas de materiais para pensar sobre direitos humanos e também aqui no nosso podcast, onde a gente conversa com pessoas que fazem a prática em direitos humanos. E a gente compartilha essas experiências incríveis. E a gente começa sempre o programa conversando um pouco sobre alguma recomendação que a gente colocou nesse correio. Então acho que a gente já pode falar um pouco sobre isso, né, Lu? Bora lá. O nosso correio 8 foi pensado um pouco em juntar esses dois campos em que a gente tá, que é esse mundo do podcast, de produção de conteúdo e também da militância em direitos humanos, que sempre se depara com uma questão sobre como se sustentar, já que são trabalhos que não geram em si renda, o que levanta questões sobre profissionalização, além dos próprios recursos. E nesse correio a gente trouxe bastante a reflexão sobre as estratégias que as organizações têm para se sustentar e como isso pode ser mais diversificado e se tornar também autossustentável. E uma das formas como o cenário político também acaba influenciando o trabalho com direitos humanos é justamente a limitação das fontes de financiamento das organizações. Isso pode acontecer em muitos contextos. O nosso correio também dialoga um pouco com isso. Mas hoje a gente decidiu pensar em discutir com vocês especificamente o artigo O que podemos aprender das feministas que se autofinanciam. Ele foi escrito pela coordenadora de recurso para os movimentos feministas da Associação para os Direitos das Mulheres no Desenvolvimento. Então ele parte de um diagnóstico de que existe menor destinação de fundos a organizações feministas, ao trabalho com mulheres e meninas. E fala sobre a importância de pensar a busca de outros recursos que sejam mais autônomos, né, na sua própria angariação, para as organizações feministas poderem se sustentar e promover projetos efetivamente de igualdade de gênero. Então, um exemplo disso, concreto, que o artigo menciona, é de como fundos norte-americanos de filantropia, eles destinam apenas 13% dos seus recursos para projetos com mulheres e meninas. Na Europa, esse número é de 5%. Então, alguns movimentos feministas que o texto discute, na Índia, no Nepal, por exemplo, têm buscado outras práticas de autofinanciar o seu trabalho. Por exemplo, por meio de cotas de filiação ou então de financiamento coletivo. Um exemplo disso, muito interessante, que elas discutem, é o da Organização Indiana de Trabalhadoras do Sexo, chamada USHA. Elas criaram um banco corporativo próprio que tanto promove projetos de saúde sexual, como também pensa nos direitos econômicos e sociais das mulheres que fazem parte da cooperativa, né? Então, a construção do banco se deu após uma série de instituições financeiras realmente se recusarem a prestar os seus serviços para as trabalhadoras sexuais. Isso gerou uma movimentação, endividamento dessas mulheres e a sua revinculação, a sua vinculação à rede de exploração. Então, a partir desse problema que elas identificaram, foi criada a cooperativa e essa proposta de um investimento em uma fonte de recursos completamente autônomo e diferente. Isso é muito legal e acho que é o que mais interessa pra gente nesse artigo, porque ele mostra que a questão do recurso não precisa ser trabalhado como um fim em si mesmo. É a forma de se buscar recurso e também de consegui-lo pode ser transformador da própria militância. E isso é muito interessante também pra gente pensar historicamente a atuação das organizações, né? Porque parece inovador pensar em autofinanciamento, em cotas de filiação, mas isso só se a gente tá muito apegado a esse modelo de trabalho por projetos, que é o que muitas organizações passaram até nos últimos tempos, né? E esse modelo de trabalho por projetos acaba limitando muito a escolha de estratégias, a eleição de prioridades. E quando se adota uma maneira de financiar, como esse caso que você citou, Lu, né, do banco, ao mesmo tempo que você consegue novas formas de gerar recurso, você também recoloca as próprias prioridades, né? Então, como o próprio texto fala, é a busca de recursos pelos movimentos para os movimentos, para que eles realmente sejam protagonistas e tenham como alinhar isso. E o que
que eu acho também super interessante é como esse tipo de possibilidade de busca de recursos autônomos é entendido pela autora do texto como um mecanismo de desenvolvimento institucional mais profundo, né? Porque ao mesmo tempo em que você adquire recursos, você fortalece a organização, né? Você gera uma comunidade, você gera laços, você deixa muito claro quais são seus objetivos, atrelando os recursos às ações, você também fortalece o alcance que isso pode ser, que eu acho que é muito bacana como uma lição, não só para quem trabalha em organizações mais tradicionais, mas quem também faz outra forma de militância, né? Como são essas atuações na internet, via redes sociais, via podcasts. Eu acho esse ponto absolutamente lindo, de como você pode pensar o financiamento juntamente com a mobilização em si, né? Isso é potencialmente transformador, mais difícil de fazer na prática, né? A gente ainda, acho que essas organizações, os exemplos do texto são lindos, mas eles também são explorações, pode dar certo, pode não dar, acho que tem muitas organizações testando isso, é importante a gente também conversar sobre o assunto. Não, eu acho isso bem legal, né? Porque pode parecer que a gente substituiria, a partir da discussão do financiamento autônomo, mudanças que têm que existir nos grandes financiamentos, os fundos internacionais, etc. Eu acho que o texto dá um exemplo bastante interessante de como os financiamentos, né, externos geralmente eram muito curtos. Isso gera muita dificuldade para você implementar projetos transformadores, sobretudo vinculado a uma visão de mundo como das feministas, de incidência política e transformação profunda. O fato de se buscar novos recursos para alterar a maneira como isso é feito, não significa que a gente deve deixar de cobrar dos grandes financiadores outros modelos, né? Projetos mais longos, projetos mais sensíveis à mobilização de base, por exemplo. É interessante sobre isso, retomando também algo que a gente discutiu no nosso último correio, como a importância de financiamentos autônomos também tem impacto sobre a burocracia do trabalho, né? Projetos geram necessariamente trabalho de gestão, trabalho de acompanhamento. Financiamentos autônomos, obviamente, vão ter prestação de contas, vão ter responsabilidade com a utilização dos recursos, mas isso gera possivelmente maior tempo dedicado ao trabalho final, maior tempo dedicado ao tempo da organização, do coletivo, do movimento, de tomar suas próprias decisões e darem respostas ao contexto, que é muito importante em épocas de ativismo também nos meios digitais, né? Bom, e a gente não está por acaso atenta a esses textos sobre financiamento, sobretudo olhando para financiamento para grupos feministas, trabalhos de mulheres, porque esse é justamente o momento em que a gente tá, né? Quem conhece aqui o nosso trabalho de transmissão de direitos humanos sabe que a gente começou há pouco tempo querendo conversar sobre direitos humanos de uma forma diferente e com um trabalho que é mais sobre provocar reflexões, né? Então, muito diferente do que nós mesmos estávamos acostumados a fazer, que era um trabalho de incidência mais direta. E isso, obviamente, traz pra gente também a questão de como a gente torna esse nosso trabalho sustentável. Então, lendo sobre a possibilidade de como pode ser interessante buscar um autofinanciamento que ajude numa construção mais colaborativa de um projeto, que a gente pensou em abrir a possibilidade para os ouvintes e apoiadores do Transmissão também poderem ajudar a gente a manter esse trabalho. Eu acho que é um convite interessante, acho que a gente se colocar nesse momento é também a gente refletir sobre a importância da sustentabilidade para direitos humanos e para o nosso trabalho ativista de modo geral, né? Então tá muito aberto para todo mundo discutir com a gente também modelos e possibilidades. Então, para quem quiser ver como é possível apoiar a Transmissão de Direitos Humanos, dentro do nosso site agora tem uma página que chama Apoie, então entrando em www.transmissãodh.com.br, você consegue ver a possibilidade de assinatura da transmissão pelo PicPay. Quem não conhece o PicPay, no site também está explicando bem direitinho como funciona. A gente escolheu o PicPay porque acho que é um jeito muito prático e que ainda ajuda porque tem cashback, né, que volta dinheiro quando você faz algum pagamento e que pode ser um jeito bacana, não só, né, de ajudar a transmissão, mas também pensar nessa construção mais coletiva. As recompensas que a gente pensou, elas se voltam a criar, a maior parte delas, né, novos produtos, então novos campos de reflexão que a gente se propõe a fazer, né, junto com quem estiver apoiando. E lembrando também, como tá lá na página, que divulgar o nosso trabalho, comentar as coisas que a gente posta, participar dessa conversa, também é uma super forma de apoio, né? Porque esse crescimento, esse desenvolvimento depende tanto de recurso financeiro, mas também de uma comunidade que dialogue com a gente, que traga novas ideias, críticas, enfim, que amplifique essa conversa. Então é isso. Depois contem pra gente o que vocês pensam sobre, quais são os desafios aí que vocês, ativistas, também estão vivendo em termos de financiamento, sustentabilidade, continuidade do trabalho, futuras gerações, tudo isso. Que a gente pode ter para nossa entrevista, que acho que vai ser muito legal para quem acompanha os programas, que pela primeira vez um assunto bem diferente, com uma pessoa com uma trajetória incrível para conversar com a gente hoje. Vamos lá? Vamos!
Oi, gente, tudo bem? Eu sou Danilo Pastor. Aí você deve estar se perguntando, o que esse cara tá fazendo aqui? Bom, eu sou editor desse programa e eu tô aqui para dar um disclaimer para vocês. Aconteceu um problema com o microfone da convidada e aí nós tentamos recuperar o áudio, não conseguimos fazer a recuperação desse áudio através de outro microfone, então nós solicitamos para que a convidada gravasse o trecho que ela tinha falado durante o programa, que ela fizesse a regravação desse trecho. Então ela regravou e mandou pra gente, a gente encaixou no trecho dela aí nesse episódio. Então você vai perceber uma diferença bem pouquinha no áudio. Tá tranquilo de se ouvir, não tem problema nenhum, dá pra você ouvir, entender a informação tudo certinho, mas você vai perceber uma diferença bem pouquinha nesse trecho no áudio da convidada. Então tudo explicadinho, tudo certinho. Vamos ao episódio que tá muito bom, por sinal. Fechou? Valeu! Então vamos começar nossa entrevista de hoje? Começamos! Hoje a gente tem um papo bem especial com a Denise Carreira, que ela é mestra e doutora em educação pela USP, ela é educadora popular, feminista, professora de política educacional e é da coordenação executiva da Ação Educativa e também da plataforma Desca. Obrigada, Denise, por estar aqui com a gente. Obrigada! Denise, pra gente começar e todo mundo também te conhecer, conta um pouco da sua trajetória, como você começou a trabalhar com essa área de educação e também como você passou a ver o tema da educação nessa perspectiva de direitos humanos. Olha, eu primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. O programa que vocês fazem é algo muito especial, muito importante para o nosso campo de direitos humanos, que a gente possa, explorar outras oportunidades, experimentar linguagens, isso é muito importante. Minha trajetória na área de educação e direitos humanos começa na minha adolescência. Eu sou uma mulher que cresceu na Zona Leste de São Paulo, me nutri muito da atuação de movimentos sociais na região da Zona Leste nos anos 80. Ali havia um centro de educação popular, o CEMI, da região de São Miguel, que foi muito importante na minha formação. Era o tempo das comunidades eclesiais de base, dos grupos de mulheres que lutaram também pelas creches na cidade de São Paulo. Então, foi um momento muito importante da minha vida, esse contato com os movimentos populares. Na universidade também, o contato com o movimento de extensão universitária na USP, um movimento muito pungente que buscava atuar junto a movimentos sociais, junto com movimentos sociais, e ali começou uma relação forte minha com a educação popular e com o feminismo, que também se dobrou no contato com os grupos feministas, de educação popular feminista, que eu me sinto vinculada assim profundamente. E aí eu vivi uma experiência muito importante. Mais de 6 anos vivi no Acre, na região da Amazônia. Coordenei o Centro de Educação Popular e Direitos Humanos do Acre. Essa foi uma experiência que me deu régua e compasso para o restante da vida. O Acre é um lugar incrível e naquele momento muitos movimentos estavam atuando na perspectiva de trazer um debate sobre direitos humanos e sustentabilidade socioambiental. Do meu lugar de feminista, nós trazemos também o debate sobre gênero e depois sobre as questões de raça e etnia. Então foi um momento de muito caldeirão, de muita criatividade, de muita disputa política, e aprendi muito na experiência do Acre. Fiz parte também de organizações feministas de lá, como a Rede Acreana de Mulheres e Homens, participei do Movimento Nacional de Direitos Humanos, fui do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então muitas ações, e acho que uma coisa que marcou também foi a possibilidade de participar dos processos nacionais preparatórios ao ciclo social da ONU. Então, várias das conferências internacionais que ocorreram, eu participei dos processos locais, nacionais, e acho que ali a gente ampliou também muito o debate sobre direitos humanos. Bom, aí retornei para São Paulo, também vinculada à Rede Mulher de Educação, uma entidade feminista de educação popular, outras entidades também. Depois coordenei a campanha nacional pelo direito à educação, e hoje estou na Ação Educativa, na plataforma Desca, fui relatora nacional de direito à educação. Então essas múltiplas experiências, a possibilidade de participar de vários coletivos, de vários movimentos, de várias redes, foi algo
algo muito, muito importante na minha construção como ativista feminista de direitos humanos, como educadora popular, e foi uma experiência, e tem sido uma experiência muito provocativa, também de buscar construir sínteses com relação à influência dessas várias frentes. Eu acho que algo que foi muito importante para mim nos anos 90, que no debate sobre direitos humanos, a partir do meu lugar de feminista, como integrante também de coletivos feministas, havia uma procura, uma busca de ampliar a noção de direitos humanos, né? Então nós fizemos disputas importantes para que a noção de direitos humanos contemplasse as questões de gênero, de raça, as questões ambientais. Então eu, como parte desses coletivos, fiz parte, né, dessa construção, e que foi muito importante para mim e acho que para todos nós. Bacana você ter falado isso, Denise, que a gente até fez uma newsletter especial sobre a luta feminista, né? E eu acho que para algumas mulheres parece que hoje já é um dado, né, o direito das mulheres como um tema de direitos humanos, mas essa foi uma discussão importante, uma luta grande que pessoas como você acompanharam nos anos 90, né? A gente até deixou recomendação de leitura no nosso correio sobre isso. E a gente gosta muito dessa inflexão histórica, né? De pensar como que essas coisas foram passando a acontecer. Então, a gente pensou de começar hoje especificamente falando de um texto seu que saiu recentemente na revista Sur, da Conecta Direitos Humanos, a respeito do papel das pessoas brancas na luta antirracista. A gente sempre discute muito aqui como as redes sociais trazem à tona um ativismo específico, mas também um outro modelo, um outro formato, um modelo de expressão do racismo cotidiano, né? E a gente queria saber de você o que você pensa sobre as melhores estratégias para discutir realmente com as pessoas brancas de forma mais incisiva tanto os privilégios dessa branquitude, na sua expressão online ou não, e como que a gente pode tentar repensar, influenciar as pessoas para repensar essas atitudes, as crenças, os preconceitos e fazê-las refletir sobre o seu papel na reprodução do racismo. Muito legal você ter trazido esse artigo que eu escrevi, se chama O Lugar dos Sujeitos Brancos na Luta Antirracista. É um artigo que se alimenta muito das minhas reflexões, angústias, provocações, experiências nesse campo da luta antirracista. Esse artigo, ele compõe o número 28 da revista Sur, Revista Internacional de Direitos Humanos, que é uma revista muito importante do nosso campo, produzida pela Conectas, que é uma entidade fundamental no nosso campo de direitos humanos, que realiza um trabalho muito importante. E esse número 28, ele foi dedicado à discussão sobre raça e direitos humanos. A gente sabe que a discussão racial no campo dos direitos humanos, ela é uma discussão ainda que precisa ser aprofundada. O debate sobre relações raciais é um debate proposto, provocado pelo movimento de mulheres e homens negros, e que precisamos avançar nessa conversa, nessa reflexão e nas práticas concretas, na nossa ação política, reconhecendo a importância das relações raciais, do enfrentamento do racismo no campo dos direitos humanos como eixo estruturador. E esse número 28 foi coordenado pela grande ativista feminista, da luta antirracista, do movimento de mulheres negras, a Sueli Carneiro, e pelo Tiago Amparo, que também é um grande pesquisador e ativista de direitos humanos, também da luta antirracista. Eu tive a honra de participar desse número, sou imensamente grata por essa oportunidade, grata pela oportunidade de partilhar essas reflexões inconclusas, reflexões que também buscam provocar um debate e que não tem pretensão justamente de apresentar receitas, mas trazer para o debate, alimentar esse debate que é muito importante, que é fundamental no nosso campo de direitos humanos sobre o lugar das relações raciais. Nesse artigo, eu afirmo que é necessário a gente enfrentar o debate sobre branquitude. Branquitude compreendida como a identidade branca, né? Como os brancos, as pessoas brancas, elas se colocam no mundo, muitas vezes se vendo como seres humanos universais e os outros são os diferentes. Essa branquitude, muitas vezes, entre aspas,
nos cega para ver, para captar, para sentir, para ouvir, para compreender mais profundamente a força do racismo, a força desse racismo que destrói, que compromete trajetórias de vida, que silencia as violências, que silencia também contra toda a contribuição, a participação, a construção da cultura negra, das culturas negras na história da humanidade, os valores civilizatórios africanos, afro-brasileiros, esse racismo que está na base do genocídio da juventude negra, que é um nó estrutural da democracia brasileira e de outros países, que também está na base do jogo da economia, das políticas de austeridade, que se articula com a agenda de gênero profundamente e com classe também estruturalmente. Então, nesse artigo, eu trago um conjunto de reflexões, provocações e, ao final, alguns caminhos, algumas pistas para a gente avançar e aprofundar esse debate sobre o lugar do racismo no campo dos direitos humanos. E, nesse sentido, acredito que é fundamental a gente enfrentar, a gente encarar, enfrentar conversas desconfortáveis, a gente sair de um lugar, às vezes, protegido como pessoas brancas, de não querer discutir, muitas vezes, o privilégio das pessoas brancas no Brasil. Então, falar sobre racismo é falar sobre privilégios brancos, mas falar sobre privilégios brancos não na perspectiva de alimentar uma culpa que imobiliza todos nós, mas de alimentar, sim, reflexões e práticas onde possamos reconhecer as responsabilidades por transformar o jogo das relações raciais no Brasil. Então, a luta antirracista, ela é protagonizada pelos movimentos de mulheres e homens negros, historicamente protagonizada por esses movimentos, pelos movimentos indígenas e por outros grupos racialmente discriminados, violentados, mas as pessoas brancas têm um lugar fundamental. E o texto justamente busca provocar qual é o lugar dos brancos nessa luta, como é que a gente se coloca como sujeito de transformação dessa luta antirracista. A gente não fica num lugar só confortável daqueles que apoiam a luta dos outros, mas não entende que essa luta exige um outro nível de implicação nosso, um outro nível de envolvimento nosso, para justamente refletir a branquitude e construir uma branquitude antirracista, uma branquitude realmente comprometida com essa transformação. Então, o texto é um convite ao encontro, à conversa, e é um convite na perspectiva da gente alimentar relações de confiança política com base em princípios acordados conjuntamente entre pessoas e coletivos brancos, negros, indígenas e outros grupos racialmente discriminados, para que a gente possa, de fato, atuar compreendendo que o racismo é estruturante da desigualdade brasileira, é estruturante dos nós e contradições, dos limites da democracia brasileira em outros países. Então, eu convido vocês a lerem o texto, a divulgarem se vocês gostarem o texto, porque ele foi feito para alimentar conversas, para alimentar provocações. Acho que essa chave do desconforto que você traz no texto, trouxe agora novamente na sua fala, é um viés que na internet, inclusive nos debates na internet, parece ser um limitador ali, né? Uma espécie de, sei lá, para usar a palavra da moda, gatilho de onde tudo se perde, né? De onde a possibilidade de diálogo parece se perder, né? A gente não está acostumado, enquanto pessoas brancas, a ser colocados num lugar desconfortável de ter que entender as consequências do racismo, né? De ter que discuti-lo, não necessariamente, claro que como defensores de direitos humanos, às vezes a gente se coloca isso, mas é um exercício diário, né, pra gente. Eu acabei não falando na apresentação da Denise que ela também faz parte da rede internacional Gum Macay, que é promovida pelo Fundo Malala. Eu acho que a Malala é uma figura que bastante gente conhece, né? Então a gente queria ouvir um pouco, Denise, sobre como foi nessa seleção, que poucas brasileiras foram selecionadas, como que é a atuação nessa rede? Então, a importância dessa rede Gum Macay nesse contexto que o Brasil vive na educação,
é algo muito, muito importante, vem somar a força política para a gente defender o direito à educação em gênero, raça e sexualidade nas escolas públicas. Hoje, as escolas e a educação em geral vem sendo atacada por grupos ultraconservadores e ultraliberais, e aí a gente destaca a atuação do movimento Escolas Sem Partido, que vem estimulando perseguições, ameaças às escolas, às profissionais de educação, às famílias e aos estudantes que abordem as questões de gênero, raça, sexualidade. O nosso desafio nesse momento, e é importante a gente lembrar que não só o Brasil, mas outros países da América Latina têm vivido situação bem similar. E nós, recentemente, Ação Educativa, com mais 59 organizações, nós lançamos um manual de defesa das escolas contra a censura e que apresenta um conjunto de recomendações, tanto jurídicas como também políticas e pedagógicas, de como enfrentar esse problema das perseguições. E o Fundo Malala nos procurou para apoiar o manual e outras ações comprometidas em afirmar a importância da gente debater gênero e raça nas escolas. Então, comprometida em apoiar uma luta antifundamentalista, já que a gente entende que a atuação desses grupos ultraconservadores é uma atuação que busca interditar o debate, interditar a possibilidade da gente discutir as desigualdades brasileiras e problemas que são nós da democracia, né? Então, o apoio do Fundo Malala, essa parceria com a Rede Kumacai, visa justamente somar força política internacional nesse momento onde o nosso país enfrenta tantos retrocessos. A esfera internacional, ela é muito importante para que a gente consiga aí obter solidariedade, força política para denunciar o que está acontecendo e também buscar construir ações conjuntas com outros países. Bacana, Denise, acho que esse olhar para o internacional deve ser super importante mesmo, né, para a resistência, já que também é um problema que se vê em outros países, né, mas uma questão que acho que fica pra gente, que tem uma trajetória de muita atuação no que a gente chama de advocacy, né, que é essa incidência junto a governos, é ouvir se, enfim, como que vocês veem, se existe possibilidade de resistir a essa ação, né, no sentido da escola sem partido, desses grupos ultraconservadores, se é possível ter essa resistência também dentro dos governos, junto aos governos, ou se os principais caminhos de enfrentamento, além da ação internacional, seria outro tipo de mobilização. Como que vocês estão vendo essas estratégias? Nós temos desenvolvido estratégias que vão do cotidiano das escolas e comunidades ao nível internacional. Do cotidiano, nós temos ressaltado a importância que as professoras, os professores e os estudantes não fiquem isolados. Em toda a escola, nas comunidades, há possibilidade de aliança. Então, é importante a gente tecer alianças nesse momento mais do que nunca, identificar quem são aquelas e aqueles que estão juntos, que podem pensar juntos, caminhos de diálogo com as famílias, levando em conta o pânico moral e o preconceito que esses grupos têm promovido. Nós temos proposto uma estratégia de aproximação. Primeiro, identificar as famílias que são aliadas também na comunidade escolar e, num segundo momento, abrir o diálogo com as famílias, aquelas que não são tão resistentes, por meio do debate sobre a violência, né? A violência doméstica, a violência contra mulheres, contra a população LGBT. A nossa Lei Maria da Penha, no seu artigo 8º, ela prevê a abordagem de gênero e raça em toda a educação, como forma de prevenir a violência contra as mulheres. Então, por meio da violência, da abordagem da violência, das vivências das famílias com a violência, as histórias no entorno, nas comunidades, muitas vezes por aí a gente consegue abrir uma porta de discussão sobre a importância da discussão de gênero, de raça, de sexualidade, de outras desigualdades na escola. A maior parte das famílias é muito sensível a essa discussão da violência, porque você não quer que sua filha, sua mãe, sua tia, outras mulheres sofram esse tipo de
de violência. Então, por meio dela, nós muitas vezes conseguimos abrir essa porta. Isso no plano mais local, comunitário, né, das escolas também. Nos governos, há sempre também aliados e há governos que também são mais sensíveis. Eu acho que hoje no Brasil nós temos governos também na região Nordeste e também municípios que você tem forças progressistas ou forças sensíveis às agendas de direitos humanos. Acho que o desafio nosso é fazer esse remapeamento das possibilidades de aliança, assim como também no campo da sociedade civil, né? Acho que é importante a gente fortalecer e no plano internacional. Então, nesse momento, precisamos também reconhecer que muitas coisas estão acontecendo no nosso país, muitas coisas na perspectiva da resistência, muitas coisas que não ganharam a cena pública, mas que estão acontecendo nas comunidades, nas escolas. Tem muita semente, tem muita coisa e eu acho que a gente também tem que ter um olhar que capte a potência, que fortaleça esses pontos de energia vital na perspectiva da esperança também, né? Então, resistir com esperança e também na aposta na criatividade e na força das pequenas, grandes e médias rodas, né? Bom, pensando um pouco sobre o Fundo Malala ainda, agora em março a gente lançou um correio, né, com recomendações de textos para debater um aspecto da prática ativista, que é a necessidade de diversificação de fontes de financiamento, né? Pensando inclusive aí em novas formas de captação. E aí a gente queria pensar com você, qual o potencial que você vê, a importância de um apoio como o do Fundo Malala, né, que tem essa dimensão internacional também, para fazer avançar os direitos à educação de meninas no Brasil, no mundo, e se você vê interesse dos investidores mais tradicionais nesse tema específico da erradicação de desigualdades, da diversidade na educação. Então, esse é um dos grandes desafios, que é o financiamento das organizações de sociedade civil comprometidas com o interesse público, com a luta dos direitos humanos. Esse é um desafio de muito tempo, de muitas décadas. Nesse momento, com o fim de vários editais de apoio a projetos, muitas organizações enfrentam muitos desafios, o nosso campo enfrenta muito desafio, mas eu entendo que também nós estamos buscando se reinventar, buscando também construir outras alianças, diversificando as fontes também de recursos. A parceria com o Fundo Malala, ela tem uma importância no que se refere à questão do financiamento, mas a maior importância mesmo é política, porque o financiamento não é tão grande assim, mas politicamente, nesse momento que a gente estava apanhando tanto, ter uma instituição internacional com a força, com o que representa a Malala para a luta dos direitos humanos, dizendo: estamos com vocês, entendemos que é fundamental fortalecer uma ação antifundamentalista no Brasil. Isso para nós foi muito importante politicamente. E também nós lançamos um manual, por exemplo, contra a censura nas escolas, com o logo do Fundo Malala, né? E, além da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Então, isso traz mais força política, mais musculatura política para a gente fazer essa resistência. Acho que mais do que nunca nós precisamos construir parcerias e evitar ações solo, né, isoladas, mas ações que estejam vinculadas a redes, a articulações, a parcerias que também... Mas na ação educativa nós também temos buscado a diversificação, sempre buscamos, mas agora mais ainda com o desafio, a diversificação de fonte de financiamento. Nós temos o nosso Centro de Formação e Educação Popular, Cultura e Direitos Humanos, que antes nós realizávamos as formações com apoio de editais. Esses editais sumiram, né, foram eliminados, mas nós temos buscado agora com o Centro de Formação, nós criamos o que a gente chama de um sistema de financiamento solidário. Então, as pessoas que podem pagam mais, as pessoas que não podem pagam menos, ou muitas vezes não pagam. Então, nós estamos mantendo muitas das nossas formações. Temos um pequeno apoio do Instituto CIA, que agora deixa o Brasil, deixa a área de educação, mas nós estamos justamente tentando e buscando aprimorar esse financiamento solidário para que seja fundamental a gente manter nosso trabalho de educação popular e direitos humanos e ao mesmo tempo um trabalho experimental, um trabalho que cria que promova alternativas, que alimente esperança e que aponte, né, possibilidades e revele, né, muita coisa que está sendo feita. Então, esse nosso centro é um centro que tem essa cara, né, de pensar a educação popular do cotidiano da vida, do autocuidado até a dimensão mais macro, mais internacional. Então, pensar que tudo isso faz parte
parte da mandala dos direitos humanos, né? Então e que não é que uma coisa é mais política, outra coisa é menos política, não, tudo isso é fundamental, mesmo porque nós precisamos cuidar dos ativistas de direitos humanos e entender o cuidado como dimensão política da luta. Denise, esse é o tema que a gente adora falar com todos os nossos convidados e convidadas aqui, porque a gente acredita que é muito importante as ações de autocuidado. E você mesmo mencionou esse momento que vocês estavam, né, de estar apanhando muito, e o tema de educação está especialmente no foco de ataque, né, desses grupos ultraconservadores. Como que você lida na sua dimensão pessoal com isso? Quais são suas estratégias para se cuidar? Bom, esse é sempre um desafio, né? Mas tem momento que eu me sinto bastante triste com tudo que está acontecendo. Às vezes eu saio de algumas situações, me sinto devastada, mas é esse o esforço da gente identificar na nossa vida aquilo que nos nutre, aquilo que pode alimentar a energia vital. Cuidar dos nossos afetos é algo muito importante nesse momento. Cuidar da nossa relação na medida do possível com a natureza é algo que também para mim é muito importante. Eu tenho 2 gatos em casa, por exemplo, tenho algumas plantas, então isso tudo também, né? Tenho uma família com 2 filhos, então cuidar dessa rede de afetos é algo muito importante. E buscar em alguns momentos dançar, algo que para mim também me ajuda muito. Também o silêncio é algo que também é algo muito importante em alguns momentos. E a arte. Para mim a arte ela é fundamental, né? Tá em lugares onde as pessoas estejam produzindo arte, estejam procurando reinventar a partir do seu cotidiano, né? Ou buscando outros significados para a vida, isso para mim é muito importante. Então acho que esse é um momento que realmente é quase uma hemorragia, porque nós estamos vivendo tanta destruição, então acho que a gente precisa se autocuidar e cuidar das outras pessoas, dos nossos colegas, amigos, dos nossos círculos, né, de relações. Acho que não só autocuidado e o cuidar, né? Acho que isso é muito importante. E perceber que tudo é um ciclo, né? Eu entendo assim, tudo é um ciclo. Nós estamos num momento difícil, mas estamos trabalhando para que esse momento do ciclo seja o mais curto possível. Com certeza. E vamos para a esperança, né? Na perspectiva que Paulo Freire fala da esperança como um fator de transformação política, né? Porque quando a gente tem uma realidade onde as pessoas estão totalmente desesperançosas, aí fica difícil construir, né? Então, como educadora, nas minhas falas públicas, nas aulas que eu trabalho, nas oficinas, nos coletivos do qual faço parte, eu tento sempre alimentar de alguma forma a esperança, não uma esperança boba, crítica, mas uma esperança que de fato está comprometida em identificar e cuidar da semente, que é essa minha aposta. Acho que com essa mensagem de esperança a gente pode finalizar essa parte da entrevista. E agora a gente queria fazer um convite, né, Denise, para você, que é um espaço já tradicional aqui no podcast do Transmissão de Direitos Humanos, que é pedir para você fazer a sua própria transmissão, uma recomendação ou recomendações de coisas que você acha que as pessoas deveriam ler, prestar atenção, ver, visitar, enfim, para pensar a prática em direitos humanos, para pensar, né, a prática como educador, enfim, para as pessoas exercitarem mesmo essa reflexão aí. Eu acho que tem muita coisa boa sendo feita por muitas pessoas, muitas coisas muito criativas. Eu recomendo vocês conhecerem a programação do nosso Centro de Educação Popular, Cultura e Direitos Humanos. Nós estamos com um ciclo chamado Terças Insurgentes, que uma programação que toda terça-feira, das 7 às 10 da noite, nós debatemos uma autora, um autor, um pensador, uma pensadora provocativo, para a gente pensar caminhos. Então, este mês é de
Judith Butler, depois Hannah Arendt, Milton Santos, Marx, Bell Hooks. Então, muita gente boa para a gente pensar. E nós demos uma atenção especial às pensadoras e pensadores negros, às feministas negras. Então, eu acho que a gente precisa, né? E a outra recomendação, para quem não conhece, esse texto que vocês já se referiram, da revista Sur, Revista Internacional de Direitos Humanos, o número 28, tem um artigo meu sobre o lugar dos sujeitos brancos na luta antirracista. É um texto que nasce também da minha autoconstrução como feminista antirracista, com todas as dúvidas, contradições, descobertas, ou seja, não é um caminho linear, não é uma receita, mas é um artigo que busca compartilhar provocações que possam sugerir conversas. E eu gostaria de recomendar que vocês pudessem conhecer o texto e, se acharem que o texto é legal, também compartilhar com outras pessoas, porque acho que a gente precisa debater esse assunto que ainda é tão negado na sociedade brasileira, que é o racismo, né? Bom, estamos juntas, estamos juntas, aí resistindo e criando possibilidades e cuidando das sementes. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Denise, foi lindo, obrigada. Gente, muito obrigada por estarem conosco aqui nesse programa. Não deixem de comentar o que vocês acharam, questões que surgiram, outras propostas, inclusive sobre as diversas pautas que a gente discutiu hoje nas redes sociais, e se inscrevam no nosso site para receber o correio que a gente manda todo mês e para conferir também a possibilidade de apoiar o nosso trabalho. O nosso endereço é www.transmissãodh.com.br. É isso aí, até a próxima então. Tchau, gente. Obrigada, tchau. Obrigada. Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.